Olá a todos, meu nome é professora Rita, sejam todos muito bem-vindos ao canal do CID em mais uma videoaula sobre Google Planilhas. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre funções, né? Funções que na matemática é uma relação entre dois conjuntos, na qual há uma correspondência entre elementos de um conjunto A com elementos de um conjunto B. Aqui no nosso Google Planilhas, quando eu quero fazer aquela continha com mais de uma variável e que tem alguma correspondência, alguma relação, né, entre conjuntos, eu posso me utilizar desse mesmo conceito de funções. Vamos ver então na prática o que isso significa? Lembrando que estou lá no Google, tenho que ter certeza que estou logado na minha conta para que tudo que eu faça no Google Planilhas seja salvo dentro do meu Google Drive, tá certo? Aqui eu vou abrir a mesma planilha que eu utilizei no vídeo anterior, acrescentei mais alguns números, né? Mais uma planilhinha de notas simples, coloquei alguns nomes, 4 bimestres, notas fictícias, e na aula passada nós fizemos essa soma total e essa média com mais de uma variável, né? Foram aqueles cálculos com mais de uma variável. Agora nós vamos ver essa mesma continha de soma total e também de média, como que a gente faz essa conta, só que dessa vez utilizando uma função que tanto o Google Planilhas quanto o Excel, eles possuem na sua formatação, ok? Sinalzinho de igual, porque toda conta e também toda função ele começa com um sinalzinho de igual. Quando eu quero somar mais de uma célula, a função, bem sugestiva, né? Se chama soma. Abro, então, parênteses e eu tenho que colocar o intervalo da primeira para a última célula que eu quero que ele some nessa função. Então, por exemplo, aqui eu quero a soma de B6, C6, D6 e E6. Então, eu tenho que fazer a soma de B6, entenda esses dois pontos como período, né, como intervalo, como pedaço, então eu quero fazer a soma que começa lá no B6 e termina lá no E6. Tá vendo que ele já coloca com uma cor diferente aqui pra gente, porque ele já tá indicando que nessa função haverá soma desse intervalo entre B6 até E6. Aperto o Enter e ele faz a mesma soma que nós fizemos na aula anterior, só que de uma maneira diferente, né? Na aula anterior, nós utilizamos variáveis, né? Fomos somando uma a uma das variáveis contidas nas células e nesse segundo exemplo, aqui nesse vídeo, estamos utilizando de uma função, tá? Mas vamos fazer mais um exemplo aqui embaixo, sinalzinho de igual, soma, e aqui eu tenho que colocar o intervalo que eu quero somar. Nesse caso, desde o número 10, que está na célula B7, até o número 6, que está na célula E7. Lembrando que se eu utilizar o mouse, clicar, segurar e arrastar, ele também funciona da mesma maneira, tá certo? Para calcular a média, eu também tenho uma outra função chamada média, né? Abro parênteses, coloco o intervalo que eu desejo fazer a média, né, de B6 até o E6 e dou o Enter e ele traz para a gente a média desses 4 bimestres. Fazer mais um aqui embaixo, só para a gente exemplificar, igual média, que é a funçãozinha
de média, abro parênteses e coloco o intervalo que eu quero somar, dividir para ter a minha média, tá certo? Fecho parênteses, aperto o Enter e ele traz pra gente aqui a média, tá? Tenho várias outras funções. Para isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um site de suporte da Google. Vou abrir aqui para vocês só para demonstrar. Nesse link, nós temos uma lista de funções da planilha Google, que é do próprio site do Google, que ele traz para a gente todos os tipos de funções que é possível da gente fazer dentro do Google Planilhas, tá certo? Vou exemplificar mais algumas funçõezinhas agora, como, por exemplo, agora, né? Sinalzinho de igual, agora, abre, fecha, parênteses, dou o Enter e ele traz pra gente a data e hora atual. Isso aqui é importante para quando a gente vai imprimindo os documentos, para que ele traga para a gente data e hora atual, para que isso fique impresso no documento, o exato momento em que ele foi gerado. Por exemplo, a funçãozinha hoje, sinalzinho de igual, digitar a palavra hoje, abre e fecha parênteses, dou Enter, ele traz então a data de hoje. Média e soma, que é o que nós vimos aqui em cima, tá certo? Quando nós temos várias linhas de função ou de fórmulas dentro do Google Planilhas ou até mesmo no Excel, eu tenho um recurso chamado autopreenchimento. Quando eu seleciono a minha célula, ele fica com esse quadradinho azul pequenininho aqui embaixo, na qual, se eu puxar, né, se eu for com o mouse até esse quadradinho e puxar, ele vai copiar a mesma fórmula para as demais linhas, né? Então, por exemplo, aqui que eu fiz essa média com fórmula, né? O soma de B6 a E6, eu não preciso ficar digitando a fórmula em cada uma das linhas. Se eu for nesse quadradinho aqui do lado, clicar, segurar e arrastar, ele já copia a mesma fórmula para as linhas de baixo, tá? Isso acontece com qualquer fórmula e com qualquer função. Esse é mais um recurso para que ele possa facilitar a nossa vida. Faço com muita atenção a primeira linha, né? Faço com muita atenção a fórmula da primeira linha e as demais linhas eu posso utilizar esse recurso de autopreenchimento para que ele preencha com a mesma fórmula da linha anterior. Essa é uma facilidade que o Google Planilhas ele traz para a gente, que qualquer tipo de planilha traz para que a gente não precise ficar digitando a mesma fórmula em todas as linhas, tá certo? Esse vídeo vai ficando por aqui. Lembrando que quem não é inscrito no nosso canal, entra lá no canal do Centro de Inclusão Digital, clica lá em inscrever-se, clique lá no sininho para receber as nossas notificações. Até a próxima, pessoal. Um abraço!